Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, tenho a Gabi e o Tonho e o nosso convidado super especial de hoje, o José Roberto, vencedor do MasterChef Brasil 2024, que veio aqui falar de sua participação na 11ª temporada do reality show culinário mais amado do Brasil. Oi Zé, seja bem-vindo, você agora se tornando o primeiro vencedor do reality a vir aqui no podcast. Ah, que legal, gostei. Fiquei feliz com o registro do seu primeiro. Não tenho nem roupa para esse evento de receber Não é? vencedor. E Zé, vamos começar falando do começo, né? Bem direitinho assim, como foi ter a ideia de se inscrever para o MasterChef? Já assistia faz tempo? Quem foi que deu aquele empurrãozinho final para dizer, vai, se inscreve que esse ano é o seu ano? Cara, eu tinha me inscrito mais de uma vez, tá? Mas o que me motivou é assim, era uma pessoa que cozinhava em casa, tenho uma história de cozinhar para minha família, para meus irmãos, e eu comecei a enxergar no MasterChef um outro olhar da cozinha, né? A oportunidade de cozinhar coisas diferentes, uma linguagem mais direcionada para a cozinha, e isso foi me instigando à medida que eu assistia às edições do programa. Até que um dia eu tomei a coragem de me inscrever. Foi bem isso. Mas você imaginava que seria classificado assim de cara? Porque se inscrever é uma etapa, né? Depois ser chamado, passar por etapas. Você estava otimista que esse seria o seu ano? Não, não. Esse ano ele aconteceu. Eu tive outro episódio, uma outra inscrição, que eu avancei bastante na inscrição, só que não consegui entrar. E eu tinha desistido, né? Assim, tipo, não quero mais. Assim, o processo é realmente bem pesado, duro, assim, para quem quer se inscrever. Se você quer mesmo, insista, porque eu acho que a gente não pode desistir nunca das coisas que a gente sonha, que a gente deseja. É a minha meta, a minha forma de incentivar as pessoas. Mas esse ano eu tinha pensado em desistir e os filhos sempre colocavam para mim que eu não podia desistir dos sonhos porque eu ensino eles a sonharem, que eu impulsiono eles a ir atrás das coisas que eles acreditam e eu não podia desistir. E esse impulso da família me fez novamente tentar escrever e sem imaginar que ia dar certo, exatamente porque eu conhecia já que é um processo bem duro, como eu disse. Mas aconteceu, eu fico bem feliz, mas de fato eu não tinha expectativas assim, positivas, eu sabia que tinha chances de seguir na seletiva, mas esperando o que ia acontecer. E que bom que foi incentivado. Olha aí, venceu a temporada, né? Tá aí como vencedor, atual vencedor do MasterChef. E a gente sabe que o MasterChef é um reality show, né? Com isso ele tem câmera, tem exibição na TV, tem repercussão em rede social, tem que gravar depoimento. Ou seja, como é para você ter esse encontro, né, com essa realidade? Porque não era só você chegar e cozinhar para jurado. Era você cozinhar para jurado, saber que estava sendo avaliado, saber que tinha câmeras por trás, saber que o público também viria o seu prato. Como é que foi esse impacto para você? O primeiro desafio era perder o medo, assim, e sentir que ter coragem para enfrentar isso, né? Porque é uma coragem muito grande você se expor à sua fragilidade, né? Botar sua cara no jogo aí, todo mundo assistir. Foi bem difícil o primeiro momento, a gente tem uma primeira semana de adaptação, ela nesse sentido da exibição, né? De estar presente na tela. É estranho se assistir logo assim que a gente vê, que a gente percebe como foi o primeiro contato com as câmeras, né? Assim, a gente fica meio tímido, a gente fica sem saber como olhar direito para as câmeras, e vai melhorando com o tempo, mas é bem assustador. Mas é legal. Eu imagino, porque a gente assiste o programa, eu acho que a gente não tem a dimensão da produção que está por trás ali, né? É muita gente ali trabalhando no programa, né? São bastante Sim. pessoas, muitas pessoas, assim, acho que, não sei se já saiu essa informação, mas eu acho que é algo em torno de 150 pessoas na produção toda, de forma geral. Isso. Eu acho que é legal quando a gente vê todo ano, né, na final, tiram uma foto ali do cast, das pessoas que trabalharam e tal. E ali naquela foto a gente consegue ter uma dimensão da quantidade de pessoas, né? E como realmente é uma produção grande, é muita gente aí para fazer tudo funcionar, né? É isso, tem uma estrutura toda dividida, né? Todas as áreas que, né, desde o cast, que trabalha com a gente, toda uma equipe de câmeras, bem elaborado o número de pessoas, é uma distribuição muito bacana. E eu acho que com relação a isso até, né, Zé, no começo deve ser um pouco, eu acho que talvez nas primeiras provas para cozinhar, exista até uma tensão extra, né, porque
Não é a mesma coisa que você tá cozinhando na sua casa. Além de claro, existir a pressão de você saber que vai ser julgado e tal, todo esse aparato ali de estar sendo filmado, acho que é mais um extra ainda para ter que aprender a lidar, né? É um desafio grande lidar com aquilo, mas, Gabi, na primeira semana, a gente tem essa visão mesmo que está sendo filmado e fica mais perdido com as câmeras, como eu disse, mas com a medida que a gente avança, a gente se acha na cozinha, entende? Acredita que a gente acaba esquecendo que está sendo filmado em alguns momentos? Sim. É igual o povo do Big Brother fala, que também está sendo filmado. Você está tão focado com a entrega que você esquece que está sendo filmado, entendeu? A gente só lembra mesmo quando vem aquele vindo toca a bancada para visitar, aquelas etapas que você vê na televisão. Então, naquela hora, você percebe que tem câmera, você sai um pouquinho da cozinha e acaba interagindo com as câmeras. Sim. Ali, quando os jurados vão na bancada de vocês, eles realmente tipo, dentro da 1 hora de prova ou tem algum tempinho a mais para gravar isso? Olha, em relação ao tempo, é tudo exatamente como vocês veem. Assim, toda aquela entrevista, que eu vou chamar assim, aquele momento, né, aquela interação lá, tudo dentro do tempo. Sim. Não para o relógio para você atender ele, não. Você tem que conseguir interagir com a câmera, olhar para a câmera, fazer a tua receita sem parar e seguir o relógio está correndo. Sim. Nossa, eu sempre pensava nisso, porque você tem que, tipo, você não pode ser mal educado ali com o jurado, né? Ainda você tem que ser simpático e tem que continuar fazendo as suas coisas, não pode perder muito tempo, né? Então, é mais um desafio aí. É bem isso. E às vezes você está cortando, está com a faca na mão aí, assim, você fica, poxa, será que esse era o melhor momento de olhar para a câmera? Sim. Mas é isso aí. É isso aí. E com essa relação com as câmeras, então, a gente viu que você é uma pessoa mais introvertida, assim, no começo, né? Que foi desabrochando no decorrer da temporada, foi aparecendo mais, sendo mais humorado, né? Como é que foi essa adaptação de câmeras e de falar do seu prato e de render confessionários? Porque a gente sabe que é uma coisa que o público adora, né? Tanto que a gente faz a contagem aqui toda semana, graças ao Chapolin, né, das redes sociais, mas como é que foi aí esse momento de ver que além de cozinheiro, você tem que ser, de certa forma, quase um influencer para estar diante das câmeras? É assim, para mim foi uma surpresa, porque a gente não sabe como funcionam os bastidores até você estar lá, né? E o fato de você se mostrar na câmera, eu particularmente eu fui vivendo e entregando o que estava acontecendo. Depois que eu assisti, que eu vi que assim, grava muita coisa e a gente vê os cortes que foi exibido. Mas a gente percebe que quando começa a se desenhar os primeiros episódios, as pessoas, os personagens, né, a galera, o elenco vai aparecendo, acho que conforme o olhar da edição mesmo, assim. Mas todo mundo fala, todo mundo tem aquele tempo que a Gabi perguntou, todo mundo tem aquele tempo de ser interrompido, digamos assim, ou ter interação. Aí acaba que você rende aquilo que falou. Fato é que tudo que vai pro ar, a galera falou, né? E acho que você já tem essa ideia que a gente grava os DEPs em outro momento, dá a ideia ali, né? E a gente vai lá e fala, cada um fala bastante, tem, acho que em torno de 40 minutos cada pessoa, 30 minutos depois do programa aqui que foi gravado no estúdio. E aí a gente fica acompanhando o que é que vai pro ar, né? Porque a gente fala muito. O que realmente vai pro ar a gente só sabe na hora. Porque 20 participantes falando 40 minutos cada, haja Masterchef, né? Ia ser um pay-per-view do Masterchef para acompanhar todo mundo falando. E é interessante, a gente sempre fala aqui que o programa usa o que se a pessoa deu o que eles queriam, né? Tipo, se eles querem um comentário sobre um prato tá queimado, quem falou do prato queimado vai entrar no ar, né? Então, você tem que servir o que eles querem também. Às vezes, assim, tem pessoas que são mais inibidas com as câmeras e já percebem, ou, sei lá, tem uma estratégia para aquilo, não te digo no sentido de estar buscando câmera, não, mas a pessoa se adapta melhor ou antes e começa a interagir mais com a câmera, gosta de fazer comentários e vai ser mais atrativo, enfim. Então, tem pessoas com determinados comportamentos, assim, na câmera, que vai ser mais chamativo. Então, acredito que isso também é um recurso que eles usam para selecionar o que vai para lá. Inclusive, desenvolta a observação que a gente fez pra sua filha, que foi muito desenvolta nas câmeras. Se ela não for influencer, Zé, bote ela pra ser, porque ela tem futuro, porque ela tava muito desenvolta. Ela tá falando assim, gente, se demorasse mais um tempinho, ela tinha mais confessionários que quase todo mundo ali. E eu falando em casa aqui, né, falava assim,
Cara, o que foi que a Giovana falou lá? Porque ela realmente é assim, ela é falante mesmo. Né? Ela é falante, eu falei, meu Deus, o que foi que ela falou? Porque eu acho que ela se despiu assim, vou falar tudo que vier aqui e vamos ver. Entregou, né? Acho Sim, que Entregou. acho que a edição gosta disso. sim. Aí, se ela quiser ser cozinheira e quiser ir pro MasterChef, mas no arco completo, né? O pai ganhou, É, agora é a vez dela. é, mas eu acho que ela não curte, não. 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 Ela foi bem assim, citada no X, né? Aham. Então, isso foi bom para ela também. Ó, numa entrevista que você deu para Flávia Bezerra e Pauline Naomi, que é do band.com.br, gente, vão lá ler que tem todas as notícias do MasterChef, fica aqui essa publi Uhum. gratuita. Você falou que foi o programa com um sonho, uma malha e um discurso para fazer, que era o da valorização dos produtos brasileiros do Nordeste do Brasil. A gente sabe que nem toda a prova do MasterChef dá margem para os participantes quererem fazer tudo o que querem, né? Porque tem muitas provas que são reproduções, que são com ingredientes muito fixos, né? Que não pode ir muito além. Mas você conseguiu ainda empregar sua marca nos pratos com a questão do caju. Então, como é que foi isso no programa? Fazer o que você queria, dadas as limitações que algumas provas davam e ver que, por muitas vezes, seus pratos foram bem aceitos. Então, sobre isso aí, quando eu falo que eu levo um sonho, uma mala, é fazendo uma ilustração, né, de sair de casa, deixar a tua família, ir para São Paulo, ficar um tempão de gravações aí, acho que mais de 4 meses longe, apostando num projeto que era um sonho que eu queria muito realizar e era uma coisa que na minha vida eu tinha escolhido um momento para fazer algo para mim, né? Então, isso responde a pergunta em relação ao sonho. E quando eu falo em relação ao discurso e associando muito o caju e a outros ingredientes, é, eu acreditava muito que eu não poderia fugir da minha história, da minha essência, das minhas raízes. E o caju estava ali, né? Onde que o caju aparece nessa história? Meus avós tinham um sítio e o caju era um produto, uma fruta que estava muito na época. E o caju estava ali, era alimento. Eu usava na diversão com meus primos, com os amigos, ou a ação da castanha, porque até então, tendo, né, a parte que não é fruta, que a fruta é a castanha, a gente usava como alimento. E a castanha, que era a parte vendida, mais lucrativa, a gente tinha que sacar para o meu avô vender. Mas dentro do processo a gente aprendia a fazer, assar essa castanha de forma rústica, assim, né? Um latão de zinco. E também usava a castanha como bala de estilingue, também usava como bola de gude. Por esse histórico todo, a castanha estava presente, né? E eu falei assim, então eu vou precisar, toda vez que eu puder ter oportunidade, eu vou falar de produtos que têm a ver comigo. Como eu falei, assim, eu sou filho de pais feirantes, hoje eu não sou feirante, tenho uma carreira, graças a Deus, é até um ponto que as pessoas olham assim, tá, ele é feirante. Não, eu fui feirante, né? A minha história é essa, então eu não podia fugir disso, isso ia aparecer. Quando alguém pedir para contar a sua história, você não vai contar só as partes bonitas, né? Você conta todos os aprendizados e aquilo que faz importância para você e marca e diz quem você é, Uhum. tá? E aí as provas não são livres para você fazer tudo aquilo que você quer. Você tem um comando da prova. Mas todas as vezes que eu tive a oportunidade, que eu tivesse a oportunidade, que eu tive a oportunidade de trazer algo que é da minha essência, que eu tive mais acesso, que eu fui exposto, eu ia colocar. Mesmo que eu tenha estudado bastante, porque nesses 10 anos de programa, eu tenho estudo autônomo, eu já, toda vez que eu tenho um congresso de gastronomia, eu tentava assistir uma aula, eu vejo o vídeo, eu assisto, compro o livro, então sempre fazendo muito teste em casa. Tinha essa bagagem, né, da prática, que mesmo eu vindo de uma origem simples, eu tive acesso a muitas coisas e eu acabava trazendo isso para os meus testes. Então, vinha me preparando há muito tempo para a minha vida de gastronomia, independente do Masterchef. Lógico que o Masterchef era um sonho, e aí, eu chego lá e toda vez que aparece uma prova que eu tenho a oportunidade de trazer um pouco de ingrediente mais nosso, mais da minha realidade, eu coloco. Então, foi muito bom ter essa oportunidade também. E era, assim, um pensamento para contar a minha história. Eu acho que o programa, ele também conta a história de pessoas, não que é isso que, até um ponto que muita gente fala, não é isso que define. Porque o sabor, assim, eu não acredito que quem está lá julgando tudo vai colocar a carreira em risco ou alguma coisa para contar apenas a história de alguém. Mas é indiscutível que a história das pessoas vão passar na televisão, entendeu? Então, enfim, é um programa de entretenimento. E você falando isso da castanha do caju,
como eu falo, sempre falo, meu sotaque entrega de onde eu sou, né? Então é muito cultural isso na nossa cidade mesmo. Assim, eu me lembro, minha avó, a ação da caixinha do caju, o fogo do quintal mesmo, a gente é acostumado a passar pela BR e ver os saquinhos de caju sendo à venda, né, as castanhas também lá. Gente, no quintal da minha casa, minha antiga casa, a gente jogou uma caixinha lá, virou um pé de caju que virou sensação da casa. Então a gente sabe como é a relação com frutas, com nossa cultura e cultura. Então era muito interessante quando você botava isso, porque, por exemplo, você ganhou 3 pins, né? Você teve 3 Uhum. vitórias e foram 3 vitórias aclamadíssimas. Você não ganhou semanas que foi Sim. tipo, nossa, gente, todo mundo foi ruim, vamos dar um pin para o menos pior. Não, você quando ganhou, era elogio do Jacan, dizendo que foi um dos melhores pratos que ele comeu. E os outros jurados falando que era um dos melhores pratos da temporada também. Foram 3 vitórias bem incríveis, que foi nos episódios 15, 21 e 23, por sinal. Então, qual é a sensação de ver ganhar PIN? Porque a gente sabe que o PIN é uma pressão psicológica a mais. Você vê outras pessoas ganhando PIN, você às vezes sem nenhum, né? Então, como era essa relação de não ter conquistado o PIN, a parte começou a conquistar? Porque vieram 3. Se ganhou 3, é porque merecia. Uhum. É fato que o PIN é uma provocação para você, né? O programa também é como eu digo, um momento para você olhar e também ter a competição, isso faz parte. Todo mundo gostaria e quer ganhar um PIN. O que eu sempre coloquei na minha cabeça é que eu tinha pequenas metas. E nessas pequenas metas eu queria vivenciar todas as etapas do programa. Assim, eu queria passar no programa e curtir tudo. E receber um PIN estava entre elas. Tá? E, assim, na relação de ter o PIN com o prato A, mais, como você colocou aí, aclamado e tal, eu acho que foi importante eles acontecerem em momentos que eu tive essa liberdade. Por exemplo, o primeiro PIN que você coloca é aquele PIN que a gente tem a prova da fusão, né? O Banco C6, ele trazia uma prova de fusão, né? E, por sorte, eu puxei a França. E como eu, alinhando com a entrevista que você leu, eu queria trazer o ingrediente. Então, quando eu trago a França e que eu olho lá na hora, eu penso num prato da Ilha Flutante, que é um prato francês. E aí eu moro em São Luís, tem o caju todo, eu quero falar dos nossos ingredientes, eu transformo a Ilha Flutante que eu chamei Ilha do Amor, homenageando aqui São Luís, que tem esse apelido aqui. E foi o quê? Foi a primeira oportunidade que as pessoas falam que eu usei muito caju, que eu usei sempre caju. Mas é porque o discurso estava muito do caju. Mas nesse momento que o caju entra na minha trajetória, nesse episódio que você falou, qual foi? Eu acho que o 15. Episódio 15, isso. Pois é, então no 15 que o caju toma forma na história. Então já tinha 15 episódios quando o caju aparece, que é a hora que eu coloco ele com pimenta de cheiro. E aí virou esse prato que foi aclamado, você colocou que foi um dos melhores da temporada. E foi muito bom para mim, porque, como eu falei, eu queria vivenciar, né, o PIN também, foi muito importante. Você falou, né, um pouco aí da sua história, o seu background, né, que veio antes, como isso influenciou. Eu lembro que um momento assim que me deu aquele estalo de eu acho que a gente tem que prestar atenção nele, que eu falei com os meninos, acho que foi logo no episódio 4 ou 3 ou 4, não lembro, estava na época de grupo ainda, né? Que você já ficou numa boa classificação, assim, você não ganhou, mas você foi muito elogiado. Uhum. E ali, assim, sempre no início, né, a gente vê que se dá bem no programa a galera que é novinha, e geralmente as pessoas que são um pouco ali mais velhas ou um pouco fora ali do meio, acabam se dando mal no início, até pela pressão, pela mudança, né, de você estar cozinhando num lugar completamente diferente. Quando eu vi que você ficou muito alto, eu falei, nossa, tem que prestar atenção nele, porque ele já trouxe ali uma bagagem ali e foi interessante. Logo depois, nos episódios seguintes, já veio a ganhar a prova, enfim. Então, eu acho que ali foi um momento que, para mim, pelo menos, já foi, olha, vou ficar de olho, que eu acho que tem coisa vindo aí do Zé Roberto. Eu queria te perguntar, Zé Roberto, aproveitando essa coisa, o início dessa temporada foi diferente, que foi em grupos, né? Você acha que isso influenciou muito a trajetória do programa? Bom, vou responder as duas perguntas. Primeiro, foi bom você colocar isso, Tonho, porque as pessoas só olham para o final, né? Quando eu Aham. olho para a minha trajetória, nos primeiros programas eu sempre fui na mediana para cima, entendeu? Sim. Isso foi eu e sempre estava em dupla com o Roberto. Sempre a gente estava junto no mezanino e foi Uhum. até a primeira pessoa que a gente começou a gerar conexão. Pela questão da senioridade na idade e também por enxergar que estava todo mundo se conhecendo quanto cozinheiro naquela cozinha, entendeu? Eu vivi, como eu falei,
todo o fluxo do programa. Teve o momento da mediana, teve o momento de receber o PIN, teve o momento de eu precisar passar pelo vale lá e aprender quase Uhum. sair. E foi importante para mim. E quanto ao modelo, né, o formato que o programa fez esse ano, eu acho sim que foi uma estratégia, mas assim como vocês falaram em outro episódio que eu já acompanhei, foi uma coisa muito mais de bastidores. Sim, o público, acho que não captaram muito, assim. Não dava tempo, pelo primeiro episódio, de saber quem era quem, qual grupo, mas para as relações, para os aprendizados, né, para você poder avançar, essa questão também né, de como você está com a cabeça naquele dia, isso fazia muito sentido, né? Para você conseguir se conectar com as pessoas. Porque é notável a diferença no sentido não diferença das pessoas, da união dos grupos, assim, né? Sim. Na minha visão, o meu grupo que eu estava, ele virou um grupão logo de cara, e o outro foi dividido em outros grupos. Tinha ilhas no grupo, no outro grupo, entendeu? Uhum. Entre eles mesmos, em algum momento, eles se uniram. Acho que até depois que eles também tiveram a surpresa de ver um outro grupo, acho que eles se uniram mais. De forma geral, eu acho que sim, teve uma estratégia nisso, no sentido da competição. E se a gente for ver questão de grupo, já que querem rivalizar tanto, gente, um grupo sai perdendo porque você e a Geórgia eram do mesmo grupo, né? Ou seja, um grupo fez a final do MasterChef, assim, né? Quem quiser rivalizar vai ter que aceitar que um só chegou na final. Contra dados, não há argumento, né? Tá os dados aí provando disso. Eu me lembro, eu não sei se foi alguém na final que falou, tem 2 na final, mas a gente tinha mais na semi. Eu digo, gente, a semifinal não importou, quem importou quem tá na final, é o Geórgia e o Zé são de um grupo só, eles estão na final, então, na teoria, o grupo venceu, né? Porque o vencedor Uhum. seria um dos dois. Zé, falando isso de percepção, de por participante, que você falou que você mesmo que o público às vezes, né, olha muito pro final, não vê o começo, não vê a trajetória, não vê tudo. Você se sentiu subestimado alguma vez, assim, pelo público ou pelos outros participantes, talvez? Porque você também falou que tinha esse receio de colocarem sua cozinha muito como cozinha simples, né? E que por isso Uhum. talvez não chegaria na final. Mas a gente viu que de simples não tem, né? O povo se esquece de todo o preparo que toda comida tem. Exatamente. Nesse sentido, a superação inicial foi minha mesmo. Até vocês falaram aí que no início era um pouco mais quieto, mas na minha eu estava entendendo o que estava acontecendo ali, eu estava enxergando e acreditando um pouco mais em mim, mas também olhava para a galera. Tinha muitas pessoas que gostam de falar, eu faço, aquilo, potencializando as suas, né, suas fracas, suas fortalezas, né? E eu ficava mais na minha, porque não por estratégia, porque eu com medo do negócio, de como estava funcionando, até eu me achar, entendeu? Mas eu acredito sim que fui subestimado também e as pessoas só olhavam, né? Porque assim, cara, como é que eu falo isso para não ficar isso num tom assim muito de mimimi, né? Porque a galera quer me levar para o lugar do mimimi, Uhum. na história do pobrezinho, nordestino, e isso não é. Eu não sou essa pessoa. Os colegas do grupo lá sempre falavam assim, olha, eu não sou essa pessoa, entendeu? Como eu disse, não podia fugir das minhas raízes, mas eu não era a galera do mimimi. Sou uma pessoa com traços de ansiedade, sim. É uma coisa que me assistindo, realmente, eu, né, trazendo isso para a vida, eu preciso também melhorar. Mas a provocação era me sentir dentro do ritmo do programa, entender que aquelas pessoas me olhavam só como a comida regional, esse aqui não vai avançar muito porque ele não tem repertório. E, assim, algumas coisas nas entrelinhas, né, nos bastidores, que incomodava a gente, sim, no sentido de selecionar você da mediana para baixo. Ah, entendi. E que é só coisa que a gente entende é que a gente é cobra criada de reality show já também, a gente capta todas as coisas de reality show que acontecem em todo lugar, né. Eu acho que com relação a isso que o Zé comentou, de tipo, colocar ele numa posição talvez de inferioridade ou de só uma cozinha brasileira simples e tal, é um pouco também do que eu falei no episódio da final, que muitas vezes a gente mesmo inferioriza a cozinha brasileira, como se só pudesse ser algo simplório, e na verdade não, a cozinha brasileira, ela também pode ser requintada, ela pode ser, é claro que vai ser feita com ingredientes, mais acessíveis no sentido de ter aqui no nosso país,
mas ela também pode demandar muita técnica, né? Muito conhecimento, que é, por exemplo, o que você faz, o que a própria Georgia faz quando ela cita lá os ingredientes dela. Então, às vezes, a galera cai numa onda de querer colocar como se obrigatoriamente a cozinha brasileira não necessitasse de um certo repertório técnico e tal. E não é isso. Quando a gente fala isso, a gente inferioriza, né, a nossa própria gastronomia, né? Eu acho que tem muita gente que vê uma pessoa que é do Nordeste, uma pessoa que é do Norte, e já coloca a pessoa como nichada, como só vai cozinhar comida daquela região, né? E eu acho que isso não é nem um pouco verdade, né? Assim, obviamente você traz elementos ali da sua história porque fazem parte da sua história, assim como uma pessoa do Sul, do Sudeste também traz ali elementos, né, da história deles que acabam só sendo mais comuns, entre aspas, ao público que comenta o reality show na internet, não necessariamente ao público inteiro que assiste. Olha, eu até agradeço a oportunidade de falar desse tema e eu vou falar o que é o meu sentimento sobre isso. E é porque, assim, as pessoas estão acostumadas a valorizar coisas que aparentemente são mais requintadas. E não é falando do menu do final da Geórgia e nada a ver com isso. Estou falando de forma geral, né? E eu acho que não sei se foi a Laura, a Laura ou a Gabi também, em uma das conversas aí, também acho que sobre a final, que assim, o próprio MasterChef dá essa expectativa nas pessoas de olharem para esses pratos que, né, que tem essa técnica catalogada, essa técnica, né, de forma estruturada, com maior valor. Mas aí a gente olha para nossas origens. Se você olhar para uma cultura indígena, se você olhar para uma cultura vamos lá, da sua avó que faz uma tapioca em casa, Rick, tudo ali tem técnica. Só que então são técnicas que as pessoas, como a Gabi pontuou aí, não olha com esse olhar do extraordinário. Olha sempre no olhar do sempre, né, é menos. Mas assim, tem pessoas, chefe, se mandar fazer uma tapioca, que está lá fazendo coisas excelentes lá, quer fazer uma tapioca. E é uma técnica indígena ancestral que a galera não se propõe. Por quê? Porque, de forma geral, vamos usar a cozinha francesa como exemplo. É a cozinha que a gente tem de referência, são os livros, onde tem as maiores cozinhas, a escola de cozinha. Por isso acaba até gerando esse rótulo. Então, sempre que você traz uma proposta nova, você vai quebrar esse tabu, você vai se expor com essa sua, né, com essa sua bandeira, digamos assim. E é assim que eu encaro, porque, agora falando exatamente do Norte e Nordeste, nossos temperos, nossos produtos, nossos ingredientes são muito marcantes. Sim. Por exemplo, se eu usar coentro, eu lembro na temporada da Lorena que ela usava sempre coentro. Então ficou falando muito. Vocês não lembram disso, do coentro? Sim, Sim. sim. Então, se uma pessoa de um outro território lá falar do ingrediente, ele não vai ser tão marcante assim no sentido do olhar das pessoas, tá? Mas se eu falar que eu usei coentro 3 vezes, vão falar que eu usei coentro a temporada toda. Uhum. Se eu falar que eu usei tucupi 2 vezes, que foi exatamente o ponto que eu usei 2 vezes, Uhum. eu só uso tucupi. Sendo que o lado bonito dessa história de falar de ingredientes nossos, as pessoas acabam esquecendo. O que é esse lado bonito? Por exemplo, o tucupi, antes do MasterChef, ele não era conhecido. Sim. Certo? Assim, todo mundo conhecia aqui na nossa região, ou em algumas coisas, mas ele não tinha essa amplitude que o programa conseguiu dar. Tucupi, jambu. Eu acho super importante esses produtos que marcam a nossa população quanto o Brasil, quanto a propriedade da culinária, conheça esse tipo de coisa. Então, qual é o sentido de eu ser uma pessoa que tem acesso a esse produto, botar na televisão, falando de comida que eu, né, cresci comendo, que eu conheço, e eu falar só de comidas europeias que eu aprendi a fazer, só falar só de comida francesa? Então, a minha proposta, olhando assim, foi sempre trazer os produtos brasileiros e apresentar de forma diferente, né? Dar amplitude para isso, colocar ele numa posição de destaque. É um dos motivos que eu trago o Babaçu. Não sei se vocês já tinham escutado falar de Babaçu ou Eu nunca sabia tinha ouvido falar. que ele tinha Eu tanta não. potência. Então, a partir de agora, se vocês observarem, o episódio da semana passada, acho que de quinta-feira, do MasterChef Profissionais, já teve outra sobremesa de Babaçu. É. Entendeu?
Então, assim, é um produto nosso que, se você for mergulhar nessa história, você vai ver principalmente a importância dele para essa região que trabalha com isso. É uma palmeira que ela é totalmente aproveitada, desde a madeira, carvão e a vários produtos, óleo, sabão, a casca você acaba fazendo o mesocarpo, que é o que transforma isso em pães, em bolos, enfim. Só que as pessoas não conhecem, entendeu? Aí você vê com a sua carga cultural, regional, de um povo que traz aquilo, transforma aquilo em subsistência, em alimento, e trazer essa proposta para o programa de TV, como é tão novo e as pessoas só têm a olhar para essa questão da coisa glamourosa, acabam querendo te levar para esse lugar é menos, é inferior, entendeu? Mas, Uhum. cara, como vocês puxaram lá no início, que eu trazia um sonho, uma mala e um produto para apresentar, um discurso, é isso. Assim, eu chego ao final do programa muito feliz pelas oportunidades que eu tive de reforçar a importância de produtos que fazem parte da minha história e que é importante para a vida de muitas pessoas, principalmente gerando renda e condição de vida. E eu acho que a sua trajetória é muito marcada nesse ponto, porque você sempre foi muito elogiado pela técnica que você usa, né? Além dos produtos que você usa ali no programa para fazer suas entregas, seus pratos, a técnica sempre foi muito elogiada pelos jurados, e eu acho que isso acaba trazendo justamente isso que você está falando, da união, né? De mostrar ali um ingrediente que talvez não seja tão popular, mas da maneira que ficou popular por causa do programa, né? Exatamente. Outra prova marcante, o Petit Vier, por exemplo. Quando chegou na prova, as proteínas que tinha pato, tinha frango, tinha porco, e você tinha que colocar uma proteína. Era livre a proteína. Eu precisava seguir o formato da massa e tudo. Eu disse, bom, se eu vi o pato, eu olhei lá, tinha tucupi, tinha jambu, só que eu não usei o jambu, eu usei a Oraipo Nobre, né? Filha Aham. do Xelo de Oraipo Nobre. E aí, cara, eu trago para aquele meu lugar, tipo assim, vou fazer a massa, o petit mas eu vou falar desse produto. Eu vou fortalecer esse produto. Eu penso assim, é algo que, se não acontecer nada no programa, eu vou estar feliz de fazer. O Horário Nobre, por exemplo, era uma homenagem grandiosa para minha mãe. A minha mãe, ela é uma consumidora assídua de Horário Nobre no quintal. Ela come na salada, ela come de vários jeitos. Então, naquele momento, tinha um sentido para mim. Se eu ia chegar, ser reconhecido por aquele prato, era uma consequência, tá? Mas o que eu queria Uhum. mesmo era ter a oportunidade de falar de algo que era importante para mim, que depois que o tempo passar, né, esse programa for assistido em outro país, resgatando aqui o Babaçu, que falar Babaçu, vai ter alguém curioso para descobrir o que é Babaçu Sim. e vai se confrontar com uma história e uma identidade de um povo fantástica que muitas vezes é esquecida até pelo glamour e pelas escolhas de sempre despriorizar nossos ingredientes e priorizar ingredientes de outros lugares. Eu acho que existe uma coisa entre os fãs do programa, né? Que a Gabi vive falando isso, né? De a galera espera muita coisa europeia e tal, mas aqui no Brasil mesmo, por exemplo, a Helena Rios, ela é conhecida por usar ingredientes muito brasileiros, né? No restaurante dela. Aquele que ganhou profissionais, o Rafael, ele tem um restaurante, acho que ele é um dos mais bem-sucedidos, né? Do profissionais, que tem restaurante em tudo quanto é lugar. Ele usa muito de cozinha brasileira, assim, de ingredientes muito brasileiros e diferentes desse eixo São Paulo-Rio. Sim. Até o Alex Atala, né, que é o maior chefe aí do Brasil, Sim. tem um menu completo de ingredientes hiper brasileiros, amazônicos, enfim. E está lançando um agora, que eu vi no mês aí, totalmente de ingredientes do Nordeste, tá? Assim, Uhum. um cardápio todo de 10 tempos aí, maravilhoso. Então, chega a ser contrassenso o povo querer muita coisa francesa ou coisa europeia, querer tudo de fora, sendo que os maiores do Brasil fazem o Brasil, né? Mas, assim, eu acho, cara, que às vezes a técnica europeia, de um outro país, enfim, mas os ingredientes são brasileiros. Eu acho que a Geórgia fez Uhum. isso também. Mas Sim. visualmente, as pessoas fazem essa seleção, É. entendeu? Vocês sabem, eu e a Geórgia somos conectados, somos bem amigos. Acho que para mim, foi uma final muito importante, porque, igual você colocou também,
sendo do meu grupo também, né? Não tem como eu negar isso, então estava feliz, porque era uma pessoa que eu tinha conexão e que eu gosto. E respeito muito, ela é muito, 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 muito capaz na forma dela, do jeito dela. Eu acho que eram duas cozinhas completamente diferentes, mas é ruim que as pessoas olharem para a cozinha, no caso das minhas entregas, com esse olhar de, é muito brasileiro, é muito rudimentar, sei lá, e de fato não é isso, porque se você fizer uma análise, assim, fizer agora, vou pensar sobre esse assunto. Imagina que esse meu prato tivesse feito pela própria Georgia ou pela Isa Sherry, que já passou aqui, com essas ideias, você acha que teria o mesmo julgamento? É verdade. Ou, sei Sim. lá, vamos tirar as duas desse olhar agora. Vamos colocar agora aqui. Foi uma ideia do Rodrigo Mocotó. Não que eu estou me comparando com ele, não é isso. Quer dizer que uma pessoa com traço de nordestinos traz uma proposta dessa, apresenta. Não ia ter o mesmo olhar, que não era técnico, que a comparação sabe, que é. Vocês estão me entendendo? Porque é um assunto que a Sim. gente fala, porque é um assunto que incomoda, porque o Rick fala bastante que a galera da internet, né, eles pegam pesado. Não é algo que a gente não vai olhar para esses comentários negativos, eu deixo pensando. Mas eu acho que de forma de aprender, de permitir olhar para a gastronomia, né, e fugir um pouco dessa coisa que a gente congela o olhar no catalogado, nas técnicas super especiais, e resgatar isso que também é da nossa identidade. Então, a minha proposta é essa, eu até brinco que é do chão à mesa fina, algo que você vai colher lá no campo e você vai transformar em algo extraordinário. Tem esse tipo de cozinha que você valoriza o produto, assim, que conta a história do produto, chama cozinha armorial, entendeu? Tem alguns chefes aqui no Brasil que já tem essa proposta, tem algumas pegadas, e tenta sempre fortalecer a identidade do produto, trazendo ele para o lugar que vai surpreender todo mundo, entendeu? Então, assim, o meu estudo e a minha experiência, o que eu fui exposto, me trazia para essa entrega. Você não conseguia fazer um prato lá? Ia conseguir, mas se eu viesse toda a temporada falando sobre mim e no final fosse fazer algo extremamente europeu, mesmo que eu usasse ingredientes, isso é eu, entende? Sim. Então, era um discurso e uma prática que não me satisfaziam e me deixavam incomodado. Então, eu precisava contar a minha história dentro daquilo que eu queria fazer. E também colocar os ingredientes, que se você olhar, são poucos ingredientes, que eu trago ele para o protagonismo do prato, para um lugar de exaltação, como eu falei. É como eu sempre Sim. falo, né? O MasterChef, gente, é MasterChef Brasil. E eu gosto muito quando tem acesso a ingredientes. Porque é bom até pra vida do programa, sobrevida do programa. O programa não tá durando 10 anos à toa, né? Então você tem que ter ingredientes, por exemplo, se eu for no mercado amanhã, eu vou achar. No caso, assim, dependendo do prato, eu vou no quintal e acho. Quanto mais próximo o programa fica do público, de ter uma longa vida. Porque o público acaba sendo muito elitista, o público acaba sendo, nossa, desnecessário demais. Mas esquecem que como falo, sempre falo, todo prato é bem difícil. Ninguém chega na final do MasterChef, ninguém ganha o MasterChef fazendo prato, não À entregando toa, nada, né? né, gente? Sim. A entrega sempre é grande e todo mundo que tem sua culinária. E acho tanto o Zé Roberto quanto a Georgia na final mostraram que você pode fazer uma coisa com ingrediente brasileiro refinada, né? Que não Sim. perde nada. Então, isso é muito legal também. Eu acho que isso marcou muito essa temporada. Eu acho que esse é o ponto. Acho que, assim, como eles mesmos falaram ali no primeiro episódio da estreia do Confeitaria, que, tipo, eles colocaram várias coisas aí e méritos do programa por isso, que eles colocaram várias técnicas, né? Eles ali falaram, redução, não sei o quê, não vou me lembrar agora exatamente o quê, mas que eles colocaram, mise en place, que eles colocaram vários termos, assim, desse universo gastronômico na boca do povo, assim, Sim. e A linguagem, né, democratizaram um Gabi? pouco, né? Isso, e democratizaram um pouco, né? hã, essa alta gastronomia, assim, para o brasileiro, né? E essa linguagem e tudo mais. Eu acho que talvez agora esteja num momento de fazer um pouco esse movimento contrário, assim, hã, justamente porque aí é o que o Zé estava falando, né? Que às vezes a edição do programa, que foi o que eu falei ali, no episódio comentando o episódio da final, que às vezes a edição do programa coloca como se
a outra coisa ali, né, fosse mais requintada, que as técnicas da cozinha brasileira fossem mais simples, e que nem sempre é isso. Então, talvez tá na hora de destacar um pouco mais essa brasilidade, e não só no sentido de, hoje vamos fazer um prato com as coisas que você tem dentro da geladeira, que a gente vê muito essas provas, né? Ou então, hoje vamos fazer aqui o PF brasileiro com arroz e feijão. E claro, é legal, não estou desmerecendo isso, mas também fazer a alta gastronomia brasileira e deixar claro que é brasileiro, sabe? E, como foi bem citado a Helena Rizzo, por exemplo, sabe? Ela não tá lá fazendo cozinha mediterrânea, sabe? Ela tá ali fazendo cozinha brasileira, então não é porque é alta gastronomia que não é brasileiro, que é requintado, que não é brasileiro, sabe? Então talvez tá na hora do programa tentar passar um pouquinho mais isso também, sabe? Que sim, é brasileiro, e sim, é requintado, e sim, precisa muito estudo, precisa muita técnica, sabe? Eu concordo com isso aí, assim, no sentido de que a novidade, como eu falei antes, a novidade ela chama atenção. Você olha para o meu prato lá, falar, a gente está falando agora da final, né? Claramente é um prato, como é que eu diria assim? Tem uma apresentação, mas não é aquela apresentação da finesse, no detalhe, mas tem uma apresentação, tem técnicas, né? Você olha e, assim, uma coisa bem importante, se aproxima das pessoas. Sou muito feliz de receber muitas pessoas que mandam no direct, e algumas até repostam, as pessoas refazendo os pratos. Sim. Aí eu saio desse momento do programa muito feliz, porque eu me conectei com as pessoas de verdade, que se interessam por fazer a receita, né? Às vezes está com a dúvida, mas até pergunta, eu respondo tranquilamente. Por quê? Porque aquilo é próximo de muita gente, tá? Acho que sim, o programa tem essa pegada vamos usar uma palavra que a gente tenta até desconstruir, que é gourmetizar as coisas, tá? Mas é uma coisa também que distancia as pessoas do consumo, porque geralmente tem um preço mais elevado. Então, por que a gente também não pensa em possibilidades de ter uma coisa ok, chique, elaborada, com ingrediente comum, né? Sim. Por que não dá uma oportunidade para as pessoas conhecerem, ir a um restaurante e ver um ingrediente que está na sua rotina, está no seu quintal e ele não sabia usar, né? Ou não sabia que ele podia atingir, né, ter essa dimensão, uma potência de um prato. Sim. É só olhar, cara. Olhar, as pessoas acabam olhando numa única forma, numa única direção, olha para aquilo que querem ver. Mas tudo isso é com muito respeito a todo tipo de gastronomia, porque tudo é gastronomia. Você está lá no seu bairro, tem a pessoa lá que vende uma quentinha, tem um bar de esquina lá que vende, né, os bolinhos lá, enfim, para cerveja. Isso não é gastronomia? É gastronomia, entendeu? Sim. Só que as pessoas só valorizam aquilo que é elitizado, como colocou aí, sabe? A gente fica com cuidado de falar, mas depois do que acontece na internet, depois de toda essa, né? Como vocês acompanharam aí, muitas coisas com esse olhar de inferiorizar, né? De trazer a questão do prato brasileiro para um lugar que também não pode ter sua potência, ter seu lugar. A gente precisa também colocar esse ponto, né? Que nem sempre é isso que vale a pena. Ou nem sempre isso vai ter o sabor que você esperava, por exemplo. Eu acho até que é importante a gente falar, entrar um pouco nesse tópico de falar que as pessoas não valorizam o prato brasileiro. Eu acho que vai um pouco além disso. Eu acho que as pessoas, quem gosta de criticar isso, não valoriza o prato nordestino e o prato nortista, né? Vamos dizer assim, mais certeiro nisso, que eu acho que quem recebe a maior parte do preconceito é isso, porque alguém está fazendo, sei lá, um arroz carreteiro, não vai estar sofrendo um hate assim. É mais que tá pegando esses ingredientes que são um pouco mais diferentes aqui desse eixo sudeste-sul, que sofre um pouco mais. E a gente viu isso nessa reta final, né? No Instagram, enfim, no Twitter, alguns comentários assim bem lamentáveis, né? De pessoas sendo abertamente xenofóbicas, assim, como a gente já viu em outras temporadas também, né? É isso aí que é triste, né, a gente ver. Pois é, eu acho que o Rick fala muito bem, né, do público de reality show, principalmente do MasterChef, que eles são cruéis, assim. Eu tento não falar desse tema da xenofobia para não dar tamanho para ele, sabe? Não dar, deixar ele grande mais do que
que ele não precisa ser grande. É um assunto que ele não é bom de passar, não é bom de ouvir, não é bom de comentar, é chato. Então, de forma geral, eu tento fugir dele, mas é inevitável que acontece, tá? Não adianta dizer que a pessoa olha igual, não. Sempre é no olhar assim. A frase falar que é o primeiro nordestino que ganha, eu falar que queria ser essa pessoa, quem fosse uma pessoa, se fosse o primeiro campeão do Sudeste, falasse, ou lá do Sul, eu quero ser o primeiro campeão do Sul, será que ia ter essa repercussão? Cabe reflexão, não cabe? Exato. Digamos que nunca houve alguém do Sul, eu quero ser o primeiro do Sul a ganhar. Será que isso ia ser um mimimi, uma bandeira? Será que, né, só tinha peso porque eu trouxe esse discurso? Não, cara, é porque o olhar realmente é tendencioso, tem esse ponto da xenofobia, sim, tá? Uma coisa bem importante que para lembrar que foi quando eu comecei a sentir um pouco disso, foi no prato do cuscuz. Não sei se você lembra do prato do cuscuz. Você lembra do prato do cuscuz? Eu lembro. Porque cuscuz polêmica, né? Cuscuz sempre é polêmico, porque o povo sempre desvaloriza o nosso. Fala que o nosso é farofa, cuscuz. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? O povo conhece cuscuz paulista, vem menosprezar o nosso. Assim. Pois é. Naquele momento do cuscuz, ali eu entendo, porque você não entende esse sentimento das pessoas, esse olhar das pessoas, até você sair da sua região. Estava aqui, todos o meu povo é todo igual, ninguém, esses comentários, né, esse olhar, a gente sabe, até você se expor aos diferentes. Sabia disso, naquele momento eu senti sim, foi uma receita, gostei de toda a minha temporada, mas naquilo realmente me pegou, porque o Rico colocou bem. Talvez para o nordestino, o cuscuz, assim como o babaçu, seja responsável por nutrir muitas pessoas de ser, né, aquilo que sempre está na mesa, ou sempre está disponível. Quando eu vou fazer o cuscuz, não tem como não lembrar disso. Contar um pouco da história do que aconteceu naquele dia, para vocês, quem vai ouvir, entender um pouco, né? Porque, assim, é bom a pessoa conhecer a gente, um pouco da nossa história, para saber o que aconteceu ali, por que aquele assunto surgiu, aquela emoção surgiu, enfim. Para não olhar, tipo assim, o cara chorou, chora para ganhar tela, tempo de tela, e não tem nada a ver. O que acontece? Alguém lembra daquela prova? Aquela prova era uma prova que você tinha ingredientes obrigatórios. Um era o café e o outro era um que dos colegas selecionava para você. Eu vou para aquela prova pensando em fazer a cartola, que era aquele sobremesa que é com queijo, manteiga, banana. Alguém Sim. conhece? Sim, inclusive maravilhosa. A primeira vez que eu fui pro Isso. Nordeste, eu comi. Pois é. Então, naquela hora que começa a Ana Paula a falar sobre a prova, eu olho para as bancadas, tem vários ingredientes, e eu penso, tomara que eu consiga pegar a banana, porque eu vou usar café, vou fazer um chocolate, vou ter uma cartola, assim, sei lá, vou tentar fazer ela de forma diferenciada, mas minha ideia vai ser uma cartola. Mas, na mecânica da distribuição dos ingredientes, eu não fico com a cartola, eles me dão a rapadura, eu não fico com a banana, eles me dão a rapadura, tá? Eu tenho a rapadura, eu saio dali para o mercado, porque é real, o tempo de mercado é 3 minutos mesmo. Em relação a uma tempo, loucura esse tempo. em relação a tempo, tudo que vocês assistem é aquilo mesmo, tá? Então eu saio para o mercado com esse pensamento de fazer, continuando com a cartola, né? Mas quando eu chego lá, eu penso assim, não vou fazer cartola, porque a banana já foi distribuída para outra pessoa. Se eu levar aqui, vai conflitar com outro ingrediente que tem que ser protagonista no prato do colega, para provar a banana. E eu fiquei reprocessando a receita no mercado, que um dos meus principais motivos de ansiedade era pensar numa coisa, chegar no mercado, não achar, eu ter que fazer receita em 3 minutos e pegar tudo que tinha que pegar. Então, naquele momento, começava o meu conflito comigo, eu comigo mesmo, para conter isso. Eu olho para a bancada e eu vejo cuscuz. E na hora eu penso, falo assim, vou levar o cuscuz. Vou fazer o cuscuz hoje, vou levar o queijo de coalho que já fazia parte daqui, vou ter ingredientes do Nordeste e vou fazer aquilo que eu queria fazer mesmo, que é falar, trazer as coisas simples para um lugar extraordinário e seguir com a minha proposta. Quando eu faço a receita que o café é obrigatório e eu pego a rapadura, na hora que eu vou falar do meu prato na frente, entregar meu prato, eu vou contar. Por que você escolheu esse prato? Eu fui contar. Eu morei do lado do canavial, tá? Tinha uma usina de açúcar, e eu via muitas famílias
pai com os filhos e coletar a cana de açúcar queimada, e eles voltavam todo preto, né, da sujeira da cana. E contei também que o cuscuz era o que me alimentava, não tinha pão sempre, tinha cuscuz. Foi muito importante para mim falar do produto, do ciclo daquele produto, e falando do Brasil, quanto foi exploratório a cana-de-açúcar e também o café. E no discurso eu começo a falar sobre isso e eu digo que assim, os nossos sabores são tão potentes que, se eu não me engano se foi exatamente essa frase, mas eu falo assim, mas tem gosto de sangue. Porque quantas, né, pessoas sofreram muito em benefício de outras ou do processo para enriquecer da extração da cana-de-açúcar e do café. É coisa histórica nossa do Brasil. E isso me emocionou, porque eu lembrei da cena, lembrei do açúcar, e lembrei que naquele momento eu sabia que falando do cuscuz, eu estava falando da minha história e estava representando toda a resistência do povo nordestino. Porque é um povo que faz muito com pouco. É um povo que dá sustância com um prato de cuscuz. Entendeu? Então aquilo me pegou, foi para minha infância, eu olhei para aquela situação que ter o cuscuz na mesa era suficientemente importante para manter os meus irmãos alimentados antes de ir para a escola. E na saída de ir para a escola ou na passagem da minha casa, a família descendo do caminhão lá para poder cortar cana. E não tem como eu falar que isso não aconteceu, que eu estava vivendo, manipulando aqueles produtos, tendo aquela memória afetiva, tentando fazer o prato e falar e me emocionar. Me emocionei, entendeu? Então, esse prato, para mim, é o prato da virada de chave na minha cabeça que eu estava em rede nacional. Porque, como eu falei, você entra com medo, você aprende sobre as câmeras, você vai no espaço geográfico do estúdio, né, dos equipamentos, das panelas, você acaba esquecendo isso, acaba que alguém, graças a Deus que o programa acontece em tempo diferente, isso foi gravado lá em maio, abril, maio, junho, e já foi passar agora, né, muito para frente. Aí você vai assistir aquilo, e você volta para aquele momento da emoção, e você vê as pessoas na internet falando, sabe? Pessoas que não têm esse. Assim, a gente não tem que se prender ao que a internet fala, porque a internet vai falar o que quiserem. A gente tem que olhar para o que é positivo. Mas, indiscutível que a gente vê algumas coisas, entendeu? E falaram muito mal do cuscuz, e aí, por outro lado, também tem a galera da defesa do cuscuz. E fica essa confusão toda, e eu disse, não, se naquele momento eu tinha a intenção de falar da minha cultura, falar dos produtos, falar da minha terra, depois desse retrocesso aí que teve, desse processo todo na internet com o cuscuz, eu disse, não, eu não vou fugir disso. Eu vou tentar usar todas as técnicas que eu sei de outras coisas e colocar nossos ingredientes. Eu sou essa pessoa, eu não tenho como contar outra história, e vai ser isso que vai acontecer. E a minha trajetória está entregue, vai ser o que tem que ser. E na minha cabeça, cumprindo as minhas pequenas metas, que era conseguir entrar, primeira meta. A outra meta era não ser o primeiro a ser eliminado. Depois era chegar ao top 10, chegar ao top 5 e vencer. E vencer, todo mundo quer vencer. Mas todo mundo é muito bom. Porque a seletiva é muito pesada. Então, quem chega ali é muito bom. E quando você chega, que você vai conhecendo as pessoas, você entende que qualquer um daqueles pode ser o campeão. Porque o que faz a pessoa sair no dia é um vacilo. Um vacilo, entendeu? Às vezes a pessoa sai no dia de uma receita que é a sua fortaleza, que é uma coisa que você domina. Mas um vacilo tira, entendeu? Sim. E não é um programa de pontos acumulativos. Porque se fosse assim, você trouxe a lembrança muito bem aí, eu teria muitos pontos, porque no primeiro início do programa, praticamente, eu fiz prova de eliminação. Isso no mezanino. Mas as pessoas não lembram disso, entendeu? Muitas pessoas começam a acompanhar o programa do meio para frente, não me enxergaram, porque, como vocês colocaram também, eu também aparecia pouco, falava pouco. E esse registro do meu desempenho não ficou marcado, entendeu? O que é que ficou marcado em mim? Aquilo que tiver mais. Meu traço de ansiedade, minha vontade de cumprir, de entregar, minha emoção, como foi o caso do cuscuz. Então, são coisas que me marcaram mais do que a pessoa acompanhar a minha trajetória. E nesse momento do cuscuz, eu decido que eu vou manter o meu propósito. O meu propósito era falar da minha história, das minhas raízes, e eu ia seguir com isso. Porque tudo aconteceu, foi positivo, o resultado, estou muito feliz. Se eu tiver aqui um dia montar alguma coisa nesse sentido, falar disso, porque tem que ter a minha experiência, tem que ter a minha essência naquilo que eu estou entregando, entendeu?
E o cuscuz serviu para isso. Acho que Não, eu falei demais. Não, falou, tem que falar mesmo, tem que falar mesmo. E É. 2 pontos. O primeiro, com cuscuz. Aí, gente, episódio de MasterChef com cuscuz, pode ver que eu sou mais revoltado aqui todo ano, quando tem. Porque, parafraseando o Inês Brasil, pelo cuscuz eu dou a minha vida, sabe? Então, e o segundo, quando o Zé falou isso da questão de ponto acumulativo que as pessoas não percebem, é porque fã de reality show hoje em dia, ele só acompanha o reality show pela ótica do seu favorito. Esquece que tem outros competidores lá. Né, de que seu É favorito é a verdade. única pessoa que cozinha bem, seu favorito é o único que faz pratos bons, o resto não faz Isso. nada, né? Então, assim, se eles ficassem só focando nisso do favorito ser melhorzão, era até bom do que ele ir na página e nos perfis dos adversários tacar hate, sabe? Aí eles perdem a mão daí, fica acusando de tudo, falando comentários criminosos, né, gente? Fica a gente aí Aham. achando que. O povo acha que a internet é terra sem lei, né? Que vai comentar qualquer coisa e não vai sofrer as consequências, né? Eu digo, vai sofrer consequências sim, gente. Se prepare. Que mais cedo ou mais tarde, alguém quiser acionar um advogado, depende do comentário que se lê, E não é tá É, presinho. difícil, tá? Não é nada difícil. pois é. É. É assim, quando tá lá numa plataforma falando, tal, tá. Na verdade, ele pensa que tá livre, ele é a pessoa que faz É, isso. Não fala o que quer lá. É o chato, igual você colocou, Rick, a pessoa vir no teu, né? Entra, vai no teu perfil deixar comentários ofensivos. Eu acho isso aí é o pior, porque, cara, vai falar no outro lugar, mas na página da pessoa é exato. muita disponibilidade de ser mal, né? De ser maldoso, Sim. Sim, de ser perverso. Eu acho que não me pega bem. Eu acho que ninguém que passa por isso recebe isso tranquilamente. A gente vê, a gente aprende a deixar isso passar, entendeu? Sim. Mas Mas é não tem chato. cabimento, né? Não tem Não tem. Ó, cabimento. por exemplo, olha a frase assim, vou dizer assim agora. Esse aí ganhou essa prova com comida de galinha, vai dar teu cuscuz pros bodes. Meu Deus. Ah, tá surfando essa onda aí agora, mas depois vai vir vender rede aqui pra gente comprar rede. E o nordestino só sabe vender rede. é um absurdo, né? Então, Nossa Senhora. então é mais ou menos esse universo que a gente precisa aprender, porque quando a gente se propõe aí para um reality show, isso tá dentro do combo, né? Sim, Mas tem que focar no que é positivo. com Mas não certeza. tem Sim. como, mas não tem como você não olhar para isso, entendeu? E pior é você saber que as pessoas algumas vezes pensam isso e pensa que a gente acredita que ele não pensa, entendeu? Porque Uhum. você sabe que a pessoa está fazendo alguma. Olha assim, você mora ali. No dia que descobriram que eu da Ilha Flutante, que eu falei que fiz na França. Você já foi na França? Assim, eu já Uhum. fui na França. Será que por eu ter a minha origem, eu não posso ir na França? Não é meu É, louco pensar nisso? Não é meu louco pensar isso? sim, Chega a ser, completamente. é muito desrespeitoso. Então, esse ponto que vocês puxaram, assim, eu sei que é um assunto que toda vez que me abordar esse assunto vai aparecer, porque ele foi exposto na internet, e eu vou precisar falar disso de forma que seja mais, vou chamar educativa, não, que seja esclarecedora, porque Sim. as pessoas repensem sobre isso, façam exercício de. Eu sei que é muito difícil, mas não custa tentar. Se colocar nessa situação, será que eu ficaria feliz se alguém viesse aqui na minha rede social ou mandasse um comentário desse? Nordestino ou não, é respeito mesmo, sobre respeito, sobre pessoas, não sobre lugares que nasceu, sobre cultura, nada disso. É sobre respeito com as pessoas Sim. que perdem a mão muito. Bom, mas acho que super importante aí, Zé, o teu depoimento e a tua fala, mas acho que como tu bem pontuou, né? Isso foi só uma parte ali, um pedaço da tua trajetória, então vamos falar de coisa boa, vamos falar Sim, aí engraçado. de qual prova, assim, que tu mais gostou de fazer lá, tipo, qual foi o momento que tu mais... A prova que tu mais curtiu, assim, o momento que tu consideraria, claro, além da vitória ali, né? Mas qual que tu consideraria o teu momento top ali no programa, assim? A prova que eu mais curti foi a prova da Caixa Misteriosa Oriental. É, Ah, legal e, essa de- prova. Essa foi e legal. de- e deixa eu explicar por quê. A gente gosta de cozinha, né? Alguns de nós têm essa percepção com os sabores e gosta de reproduzir prato. Isso já é uma prática minha. Se eu for em algum restaurante comer alguma coisa ou, né, olhar para aquela coisa que eu quero ter que fica instigada para experimentar, eu Sim, tenho a tendência de repetir em casa. E nem sempre eu tenho receita daquilo, ou tem alguém que vai falar o que tem qual ingrediente que tem. Eu vou simplesmente comendo, entendendo aquilo, imaginando quais são os processos para chegar naquele resultado, e vendo como fazer. Então, eu já faço isso na minha vida. A cozinha oriental não é uma coisa muito perto de mim.
quando eu viajo ou que eu tenho a exposição de estar em outro lugar que eu, né, consigo comer. Aí em São Paulo, foi nesse momento do MasterChef, eu tentei me expor o máximo de comida diferente de outros países que eu não tinha muito acesso. E esse foi um dos dias. As pessoas acham que eu falei que estava na 25 para gerar, não sei o quê. Eu mesmo. Eu estava em São Paulo, 5 meses sem trabalhar, assim, não 5 meses que eu explicando. Eu fiquei uma parte do processo ainda, né, do home office. Depois eu precisei não Uhum. trabalhar porque não tinha como. E aí eu precisava me aventurar, experimentar coisas em lugares mais populares, certo? Sim, Porque justo. eu precisava me conectar naquele sabor, mas eu não poderia escolher um restaurante que fosse muito caro para mim. Eu precisava da Uhum. experiência, tá? E eu fiz muito essa pesquisa de campo, eu ficava no Bom Retiro, Liberdade, lá na 25, procurando, porque São Paulo tem muito essa possibilidade, que tem Sim, muita gente que, né? Então eu saía descobrindo onde que tem um restaurante indiano, onde que tem um mexicano, que eu pudesse me expor àquele sabor, porque minimamente eu ia tentar exercer essa prática que eu faço de construir as coisas. sim. É legal porque São Paulo de fato tem, né? São Paulo tem todas as gastronomias ali. Isso. E eu tenho uma amiga, ela chama Bia, ela mora em Mogi das Cruzes, aí em São Paulo, e eu, quando era final de semana que a gente tinha folga, eu falava, Bia, vai estar em São Paulo? Eu estou, então eu quero conhecer um lugar assim. E numa dessas é que eu fui na 25 e eu comi a comida, que foi o pato de Pequim, que eu comi um camarão oriental e comi uma salada de tofu com coentro. Quando aquela Sim. prova caiu para mim, mais da metade dos ingredientes eu nunca tinha trabalhado, ou já tinha visto Uhum. literatura, e não tinha nunca manipulado. Eu comecei, e foi uma prova que eu fiz calmo, assim, que eu comecei a cortar o pato e pensando o que é que eu ia fazer. De fato, eu não sabia o que fazer. E fui construindo, comendo e provando, até que a minha memória afetiva daquele sabor cheguei nele. Então até onde vai meu conhecimento é isso que eu tenho que entregar. E segui. Então, saber que eu cheguei, perto, próximo, que aquela memória do sabor foi executada e que eu levei ele, né? E ele foi um prato campeão. Essa é uma das provas que mais me impressionou quanto participante, quanto superação. E eu fiquei muito feliz. Eu estava naquele dia, estava leve, assim, porque já era na curva de final do programa, Uhum. já estava feliz com toda a minha trajetória, mas aquilo foi um resgate. Eu falei, poxa, eu preciso acreditar, mas pode dar certo, ainda tem gás aqui. Aí essa prova é marcante por isso, Gabi. Legal. Você falando dessa prova, para mim, a prova marcante, assim, que te deu muito destaque foi a prova do muro. E aquele episódio, para É o mim, favorito do Tom. é o meu episódio favorito, acho que do MasterChef inteiro. Eu queria saber de você se Pode falar. todos aqueles gritos ali era para atrapalhar a Gabi ou era porque realmente você estava falando com o Vinícius e só coincidia dela também querer falar na mesma hora. Olha, essa prova, eu acho que ela é emblemática mesmo para você. Eu recebo até hoje muitas pessoas que falam dessa prova. Teve um episódio do Vinícius Júnior que foi receber o prêmio, né? E aí alguém falou, Vini, na hora que vai entregar, quem é que vai ganhar? Alguém dizia na plateia, Vini. Isso virou um meme, recebi muitas pessoas. Mas assim, respondendo a tua pergunta, juro que naquele momento eu não estava vendo ninguém atrás. Eu Uhum. estava, eu até uso o termo tela branca, eu estava na tela branca, tinha duas dificuldades para mim. A primeira dificuldade, o Vinícius, ele é mais introspectivo, ele não estava gostando daquela dinâmica da prova mesmo, ele já estava tipo, só não vou desistir porque é com você e você é do meu grupo, a gente se dá bem, então vamos seguir. Mas ele não estava na vibe de escutar aquela gritaria, não só minha, de todo mundo. Ele já estava aquela pessoa que gosta de trabalhar no silêncio, na calma, é o perfil de cada um, respeito. Mas era minha dupla e eu fiquei esperando algum comando para a gente ver quem ia liderar aquilo. A gente não definiu assim, quem lidera ou não. Chegou uma hora que o tempo estava passando, a gente perdeu acho que uns 15 minutos entendendo para poder chegar a algum lugar. Eu dava o comando, ele não entendia como é que vai ser. Então me segue. Eu tenho uma voz rouca, né? E o Vinícius uma voz baixa. E você não tem noção do barulho que estava naquele estúdio.
era um barulho que foi para a televisão à mostra, o que estava ali. E eu não via, não sabia que estava acontecendo a situação da Gabi, até ela levantar e pedir, né? Dá para cada um falar por vez, assim, vamos organizar. E a gente fez isso. Mostrou ali de uma forma assim, mas é aquela coisa. Eu não tinha a vez da Gabi falar, a minha panela queimando, esperando, e não tinha como eu dar um tempo muito longo para ela, entendeu? Sim. Eu não entendi a dinâmica dela com a dupla dela. E aí eu começava a gritar. Eu sei que coincidia na hora que ela falava, isso que tornou engraçado, né? As pessoas achando que eu tinha feito proposital, e isso aí eu ri disso aí tudo, sabe? Eu ri disso aí tudo porque não foi de verdade, eu só queria entregar. Eu queria garantir mais um dia e eu ia gritar o máximo, ia gritar mesmo. Tá? Ia gritar mesmo, mas no sentido da sobrevivência, não era no Sim, sentido claro. nenhum deles. Eu lembro que, durante a prova, a Pamela é mais direta mesmo, e ela falou assim, tipo, não, minha amiga, não dá para parar para você. Né? Sim. É isso, cada um por si, Deus por todos. É uma competição, gente. Não é uma competição. É. Foi engraçado, foi legal e tudo, mas ali valia gritar mesmo. A prova era para gritar, não era? O duro era, a dificuldade era se comunicar. A minha intenção era manter a comunicação e eu ia gritar mesmo. Eu sempre tive e tenho o objetivo, quando eu quero, assim, eu foco para fazer. Eu não queria sair sem entregar. Na verdade, naquele momento da competição, a gente faz de tudo para não ir para a eliminação. E consegui. Conseguiu. E entregou, acho que o melhor episódio do MasterChef. Eu acho que bom aquele. se essa prova surgir em algum outro episódio, se vier outra temporada aí, não vai ter como não lembrar desse meu grito. Não vai ter como. Não. E eu acho que a cereja no topo do bolo dessa prova ter sido esse momento tão engraçado, que é engraçado porque a Gabi se escabelando pra poder gritar pra André, e a André do outro lado do estúdio, né? Porque eu não tava perto do muro. Então, assim, foi pior ainda. Podia estar todo mundo em silêncio, o André não ia escutar, porque o André tava do outro lado do estúdio, então não ia escutar nunca. Não é silêncio no Pois mundo é. que resolvesse. Foi muito engraçada. Foi mesmo. Entretenimento. É isso que a gente quer também, entretenimento. Isso. Tem que ter um pouco de comédia também para, né? Tem que ter. É. A gente não tá lá para comer a comida, né? A gente tem que se divertir de outra forma. Tem que manter a audiência e a comédia também faz parte daquilo lá, entendeu? É. E aí, assim como esse da André, também foi muito engraçado, eu acho que eu lembro desse também, que foi o João na outra ponta e a Georgia falando sozinha. Sim. Então, assim, a gente não sabia o que estava acontecendo do outro lado. Por isso que eu gritava mesmo. E antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, entre outros. Atualmente, toda sexta-feira, falando de Corrida das Blogueiras, então aproveite esse momento para nos avaliar com 5 estrelas, onde puder ser avaliado, e nos indicar para os amigos que curtam reality shows. E quem sabe quiser maratonar nos episódios do MasterChef aí também. Agora, voltando a falar de MasterChef com o atual vencedor, vamos falar de Vitória. Zé, como é que foi aí chegar na final do MasterChef para preparar esse menu? A gente sabe que vocês têm um tempo para preparar o menu, tem a ideia e tudo, então como foi ver toda a sua ideia que você teve ganhando vida em plena final do MasterChef? Amigo, ser bem sincero contigo, o que eu tinha de expectativas sobre esse menu era falar dos estados que eu tinha morado. Isso era a minha ideia desde sempre. Se eu entrasse no programa, chegasse na final, o meu cardápio ia ser esse, meu menu ia ser esse. Mas eu não tinha isso pronto. Eu acho que eu tinha tanto a pressão de ser subestimado, por mim mesmo também, sabe? Sentir, né? Deixa as coisas acontecer, que eu não pensava que isso ia acontecer. Mas eu queria muito que acontecesse, então eu tinha ideia. Quando acontece tudo isso de eu ir para a final, rapidamente eu processo isso, né? Fico muito feliz. Tem alguns símbolos bem marcantes ali. A entrada do caju é um prato que eu fiz com minha esposa. Também resultado de vou chamar pesquisa de campo, uma visita a um restaurante. Viajei com ela e estava aqui em Atins. Inclusive, quem vier aqui no Lençóis Maranhenses, quiser conhecer Atins, é uma boa oportunidade. Eu estava lá e eu comi um prato que era a base de caju. E aí eu reproduzi isso, né? E como caju é do Rio Grande do Norte, eu já tinha a minha entrada, mas eu não tinha noção como é que eu ia fazer, como é que ia ser a apresentação. Fiquei muito em conflito para ver como eu chegava, porque eu não tinha isso definido, eu não tinha feito teste de receita, não, eram receitas que eu conhecia dentro daquilo que eu estou falando.
do meu perfil. Eu conhecia mais na mente do que, de fato, no exercício, tá? O principal não, o principal é algo que eu já tinha exercitado muitas vezes, assim, que eu já conhecia. Mas a entrada, eu tinha feito aqui em casa acho que 2 vezes, e é um prato que é homenagem à minha esposa. E a do final, que era a do Babaçu, eu precisava falar de onde eu estou morando agora, que é uma terra que me abraçou muito, e a importância do Babaçu para o Maranhão. E aquele prato, ele surgiu na minha cabeça e eu tinha provado coisas isoladas que eu nunca tinha, de fato, cozinhado. Tinha a ideia de semifredo, que é o sorvete, o tipo de sorvete que eu fiz, e comecei a construir na minha cabeça. Tinha uma outra ideia de sorvete, ela foi melhorada depois, porque eu achava que a máquina podia me prejudicar na minha ansiedade, porque eu sou a pessoa que, quando eu vejo esperar pela máquina, sob pressão com o tempo, isso me deixava, por exemplo, o bolo. Estava tudo ok, tudo dominado, mas assistir o bolo assar, Aham. eu não consigo entender como um cachorro consegue ficar assistindo o frango. Era uma tortura, né? Porque aquele momento, aquela atenção me dava ali. Mas olhar para aquilo que eu pensei, falar dos sabores, eu provei tudo. Depois eu fiquei muito satisfeito com os sabores, era aquilo que eu estava pensando. Trazer o caju, que representava a minha família ali, porque tinha a minha história, a minha relação com a minha esposa naquele prato. Tinha a identidade do Rio Grande do Norte, que é o caju que eu queria falar. Já tinha um cheque, já a entrada já feliz. Quando eu consegui pensar na apresentação, com o chip da banana, que estaria todo olhando para aquela ideia ancestral da pessoa com né, chamar do pirão, assim, puxando o chip chip de banana, banana chips. Então, toda aquela a mecânica de como comer aquele prato trazia para uma origem indígena, para alguma coisa mais ancestral. Então, já fiquei ok. Então, a identidade que eu queria, a forma real daquele produto em prato, ok. O prato da principal tinha que ter uma cara de indígena, por isso a folha de bananeira, para ligar com a Amazônia, ligar com o norte, os sabores ali, né? Então, cheque também, gostei. E o babaçu, porque ele é o produto mais difícil, meu maior desafio foi a sobremesa, que foi pegar um ingrediente totalmente desconhecido, vamos falar do mundo MasterChef e também olhar de forma geral, ele é pouco conhecido, e é muito visto, nunca foi olhado com, né, surpreendentemente, uma sobremesa, assim, né? É muito mais bruto, assim, ó, o uso dele, num azeite, né? A galera faz... Porque, assim, na minha cabeça, né, onde vai o coco, vai o babaçu, porque eles são da família em sabores, tá? Mas as fibras, o processamento de extração do leite, quantidade de gordura, é tudo diferente. Fiz um teste e comecei a olhar para aquele prato com a identidade do Maranhão. Quando eu faço ele, que eu experimento e falo, isso aqui eu comeria, eu teria orgulho de colocar em qualquer mesa para apresentar, e vai contar a história que eu quero, vai dar a amplitude desse ingrediente que ele precisa, e vou homenagear muito, muito, muito as famílias que vivem da extração desse produto, né? Muitas pessoas com o dedo mutilado, famílias, né, vivem no interior, porque é muito duro o coco para quebrar. Eles usam machado e aí assim elas saem. Ela tem até cantigas, né, bem ancestrais, cantando para colher esse coco as mulheres. E aquilo me inspirava a entregar. Né? E não era só pela história bonitinha né, de pobreza e de mimimi, não. Porque, para mim, fazia sentido cumprir aquilo que eu falei desde o início aqui da nossa conversa. É falar das origens e mostrar que um ingrediente não conhecido pode chegar a uma mesa e surpreender. O meu prato, assim, independente do que acontecer em resultado, eu estava muito feliz. Muito, muito feliz por tudo isso e por olhar por aqui e falei, até hoje eu olho e falo assim, como eu sou feliz por ter entregue isso aqui, tá? Independente do resultado, ali eu já estava muito feliz. Mas ganhar foi muito bom. Eu acho muito legal você contar essa história, assim, de como você chegou no prato. Mas eu queria te perguntar, quantas vezes você chegou a cozinhar seu menu da final antes, assim, para se preparar? Uma vez. Uma vez só? Meu Deus. Uma vez. Uma vez. Meu Deus, que nervoso. Né?
É porque dá uma a vez. sensação que. Porque, por exemplo, mesmo por mais que você tivesse feito 300 vezes em casa no Masterchef, tem a questão do tempo, da pressão, família, Exatamente. câmera e tudo, né? Às vezes você poderia ter Isso. planejado outra coisa e ter que ir por um caminho bem diferente, porque o tempo é outro, né? E também tem Pois é. algumas coisas que eu imagino que vocês não devem ter em casa, por exemplo, se fosse fazer um sorvete. Você não deve ter a máquina em casa, então tem coisas que você não vai conseguir reproduzir igual você vai fazer lá, né? Exatamente. O sorvete né, eu sempre tive muita curiosidade, muita vontade de fazer sorvete. Mas eu falei, eu vou fazer sorvete da sorveteira. Em outro momento, ela estava ali, eu Uhum. passava por ela toda vez e falava assim, cara, eu tinha muitas ideias de sorvete. Mas eu sei que se eu ficar olhando para ele e não chegar, eu vou trazer aquele traço de desespero que eu tenho, né? Eu olhando, inclusive hoje, eu vi como ele tem uma dimensão maior, né? Como ele me pega, né? Como ele atua. É uma coisa que eu estou com o olhar assim. Mas também eu nunca vivi uma pressão daquele tamanho, né? Vamos lá. Vamos também ser justos comigo. Que a vida tem um monte de pressão, mas daquele tamanho só entende estando lá. Aí, como a Gabi colocou, né, fugir dos equipamentos que a gente não conhece, eu acho que é uma boa estratégia, porque a gente pode se perder, se bananar e sendo um dia não agradável. Então, também fazia parte da estratégia procurar equipamentos e, né, que fosse mais fácil de trabalhar, que eu Sim, mantivesse a minha plenitude mental. tá certo. Acho que faz todo sentido. Você Uhum. serviu o seu menu, foi premiadíssimo, né? É atual vencedor do MasterChef. E aí, como é que tá sendo isso, Zé? Ser o atual vencedor do MasterChef? Aquele reality que você entrou pro empurrãozinho da família, quase não tentava, né? Foi chegando, disse que tinha a meta de chegar nos tops e tal, ganhar PIN, mas chegou na final, é o atual vencedor. Como é que tá sendo ainda absorver isso? Cara, eu até brinco quando as pessoas me perguntam sobre isso. Eu estou no estado de ressaca, assim, juro. A gente vai entendendo as coisas, né? Porque agora você não é uma pessoa totalmente desconhecida, você sai a ser conhecido e não é isso, né? Só isso, né? De você ser conhecido, mas eu não sei se eu vou dar um exemplo aqui para vocês assim, com um olhar um pouco mais simplista, mas vou dar assim. Não sei se já passaram por isso, eu espero que sim. Comprou sua casa, comprou uma coisa que você queria muito. Você sai assim, tipo, com a chave na mão, com aquele orgulho. Comprei minha casa. Não sei se vocês já passaram por isso. Alguém já passou por isso? Não de comprar casa, mas sim Poder comprar de casa. outras situações. É, Mas estão me entendendo esse sentimento. Algo que você Aham, queria sim. muito sim, e sim. você. Então Ter a conquistado alguma injeção, coisa, né? isso, a adrenalina, a injeção assim de alegria, né? Injeta na tua veia assim, um sentimento que te deixa meio. Cara, é como se tivesse uma festa, ficado acordado a noite inteira e eu tô ainda sob ressaca. Mas, ao mesmo tempo que a tua cabeça tá esse liquidificador, né, de emoções assim, eu coloco bem esse exemplo, que é assim que eu me sinto mesmo. Eu tô muito feliz. Muito feliz. Primeiro pela minha família, né, porque a família te abraça muito, tem orgulho de você. A galera do Nordeste. Não, hoje eu falo do Nordeste porque assim, mas cara, eu fui Uhum. muito acolhido, independente de região. Hoje eu até trago isso para outra dimensão, apesar de mostrar a comida nordestina como principal aqui na minha trajetória. Não é só essa, não só são os nordestinos que estão me acolhendo, me abraçando. Então, estou muito feliz mesmo, muito feliz. E é isso, sim, é tudo novo, muitas coisas para aprender, muitas, né, decisões para tomar. É É fantástico, muita assim, de coisa forma para geral. acontecer, né? Agora Muita coisa. E para rápido. frente, né? E no tempo rápido, né? É, Então, é uma rapidez, você tem que pensar rápido, olhar tudo no detalhe, mas com rapidez. Muito legal. Não, e até vi uma história seu quando você foi pegar o troféu do MasterChef, né? Que levando que nem um bebezinho no colo, né? Que realmente é aquele troféuzão frágil que deve ser. Tá aí uma marca para sempre. Vai estar os vídeos no YouTube e o troféu. Toda vez que você olhar aquele lá, que ele foi de vencedor. Eu fui essa semana, eu peguei esse troféu essa semana em São Paulo, realmente foi um momento assim, tipo, parece que concretizou tudo, né? Tava saindo daquele estágio de euforia, tudo, e aí quando eu cheguei ao troféu, ele retoma aquilo, olha que agora concretizou, tá aqui na minha sala, bem feliz. E assim, embora ele seja sentimentalmente frágil, ele é um objeto muito pesado. Acho que pesa mais de 10 quilos, ele é muito meu pesado. Deus. É.
Ele é muito pesado. Assim, quando eu peguei ele aqui agora que eu trouxe, eu fico pensando como eu ergui ele muito tempo, né? Porque ele é muito pesado. Eu acho que estava tão tomado pela emoção que, embora as pessoas entrem no conflito de entender aquela emoção, porque já sabia, muitas pessoas comentam isso. Você já sabia, estava com a. Não, cara, aquela emoção naquele dia, apesar de a gente, acho que todo mundo já ouviu sobre isso, é gravar duas finais, eu não tinha visto a minha família, não tinha tido nenhum contato. Eu tinha um contato naquele momento que a gravação, que abre a porta e eu vejo eles lá. Né? Então, naquele dia, eu estou radiante e estou feliz por qualquer que seja o resultado. E aí a gente volta, né? A gente acessa as lembranças de como tudo foi, da dificuldade de morar em São Paulo sozinho, longe da família, todos os perrengues que você passou para estar ali, porque tem essa parte que não é nada glamurosa. A TV ela é ó, bacana, mas os perrengues para estar ali, a pessoa tem que querer muito, sabe? Uhum. Porque passa na tua cabeça muitas vezes você pensar, ah, não, será que faz sentido? Será que eu não, será que não seria legal desistir? Mas também que lição eu traria para mim mesmo, para meus filhos, que eu sou pai, assim, de desistir, né? Imprime tanta força numa coisa que você acredita que você quer e depois desistir. Então, uma vez lá, vou dar o meu melhor, vou querer entregar o melhor sempre e brigar por isso. A minha cabeça era sempre focada nisso, no mantra, que era meu mantra, assim, quando eu comecei, inclusive, como eu falei, depois da prova do cuscuz, eu coloquei um mantra na cabeça, fixo, assim, eu quero levar para o Nordeste, eu quero ser o primeiro nordestino. E isso eu repetia para mim mesmo, eu chegava em casa à noite, a gente chega à tarde da noite, depois das 9 horas, e eu, todos os dias estudava até 2 da manhã. Estudava, pensava em algumas receitas, fazia estratégia de pensar em alguns ingredientes chaves que eu podia usar no dia, tanto para doce como para salgado. Ficava desenhando pratos, apresentação. Então, assim, é um lado, né, da renúncia de querer aquilo que estava lá. Então, quando eu olho para a final, eu vejo a minha família, né, o troféu ali real na minha frente, que é uma curiosidade que vocês vão achar interessante, foi o primeiro dia que a gente viu o troféu de verdade. Meu Deus. O troféu era apresentado nas aberturas, nas imagens, Uhum. mas para a Mas nunca gente, vi. eu só vi aquele dia né, que eu tive a oportunidade de pegar e, naquele momento, simular a vitória. Então, carregado de toda a emoção da minha trajetória, da minha superação, né, dos perrengues, e com a minha família assistindo, mostrando para meus filhos que eu estava feliz e que eu já ia sair dali vitorioso no primeiro ou no segundo lugar. Então eu estava feliz, desculpa a palavra, pra caralho, Uhum. entendeu? E, cara, é muito emocionante, gente. Muito Eu emocionante imagino. responder. E o pós-Masterchef? Zé, eu vi que na sua entrevista para o Raul e para a Mariana, você falou que ia ver o que o Masterchef tem para lhe oferecer, né? Das oportunidades. Já está assim, caminhando para alguma coisa ou ainda vai esperar um pouquinho mais? O pós é o seguinte, eu fui, né, mergulhei nisso com muita vontade que acontecesse alguma coisa, graças a Deus deu certo. Eu quero fazer o curso, eu quero estudar mais, e eu quero me preparar para transformar isso em, igual eu brinquei, né? Brinquei, não falei a verdade, transformar dinheiro em mais dinheiro, porque Sim, claro. tem um prêmio, só que não é essa grana, uau, vai resolver a minha vida, mas é uma grana que se você estudar direitinho, se programar, pode, né, transformar ali em outro. Então, quero ter essa sabedoria, quero pedir que Deus me ilumine para tomar decisões certas, achar pessoas certas e focar no curso da Le Cordon Bleu e quem sabe depois transformar isso, né, num bistrô, um restaurante e mergulhar para tudo que a gastronomia pode me trazer, uma vez que eu tenho essa exposição, né, as pessoas me conhecem e que eu vou estar mais capacitado depois do curso. Porque só então eu vou ser responsável comigo e vou fazer algo mais pé no chão. E não vai ser apenas por participar do programa que eu vou ter um restaurante. É a forma que eu penso e que eu quero me preparar. Estar mais preparado para isso. Mergulhar e buscar oportunidades, mas estando capacitado. Tá Estaremos aqui na certíssimo. torcida para dar tudo certo. Aqui no nosso Instagram, a gente segue você pelo Instagram, a gente segue pelo Instagram pessoal. A gente fala isso, né, gente? A gente segue todos os participantes do Masterchef quase pelo Instagram da gente, mas a gente segue nossas torcidas pessoais pelo Instagram pessoal da gente. Então, pode não ficar tão Pois é. descarado, né, gente? É mais Ó, democrático no no meu podcast Instagram inteiro. pessoal, eu só sigo o Zé Roberto e a Kelly, porque maiorais. É, Pra mim. Inclusive, eu quero conhecer a Kelly um dia. Eu quero conhecer a Kelly porque também eu torcia muito por ela.
Ai, ela é ótima, o encontro de você seria tudo, os dois Sim. maravilhosos. Eu acho que a Kelly é a participante que mais veio no podcast até hoje. A Kelly, Pois você. é. Eu espero que nessas idas de São Paulo, alguma vez a gente encontre ela também, porque eu torcia muito por ela. Muito mesmo. Mas muito obrigado pela sua participação, viu? A gente gostou muito de receber você aqui, mas a gente agradece também a Endemol. A gente manda um beijo da nossa Laura, né? Porque vocês têm uma Laura no cast de Uhum. vocês, a gente tem uma Laura nossa também, né? Que tava aqui vez ou outra comentando também, Sim. torcia muito por você. Ela torcia por mim? Jura? Torcia? A Laura torcia. Sério? Pois agora eu vou até pedir desculpa, Laura, que eu achava que ela não torcia por mim, não. Achava que ela gostava da Laura. Não, a Lara torcia por você. Eu até mandei mensagem para ela agora. Ela falou até para te mandar um beijo também, que ela torcia muito. Principalmente depois da prova do muro, você rendeu a gente assim, 100%. Não tinha É porque Não, a não, não, Laura não. é nossa jurada, a Laura é nossa fogaça jacan, né? Mas a mais rígida aqui de tudo, enquanto ela É, tanto que a gente gosta de trazer a Laura pra ela falar bem muito, né? Mas ela torceu muito pra você, porque ela tenta ser, às vezes, política, não demonstrar. é, É. E quem torcia muito pra Laura era a Gabi. A Gabi também torcia muito pra Laura. é. Não, A mas Isa não tá aqui também torcendo por você. não, É, eu tirei a brincadeira, assim, mas a gente sabe que tem as torcidas, tem as afinidades, é brincadeira. A Laura é foda também, eu tô só sim, brincando, assim, a zoando. gente é isso, a gente gosta de, não vou dizer de todos, mas acho que dessa temporada sim, dessa temporada eu acho Idade que reina. sim, mas no histórico não é sempre, tá? Tem vezes que a gente não gosta de algumas pessoas, Sim. mas essa temporada acho que a gente gostava de todo mundo. Mas é claro que a gente tem também as nossas torcidas pessoais, né? Porque Sim, afinal de contas é a gente assiste também em primeiro lugar como telespectador, né? E depois a gente é comentarista, né? Então, Sim, sim, sim. Acho que foi para ter um momento de descontração, só que eu brinquei, mas eu entendo sim. tudo bem. sim, E, tranquilo. e respeito, na real, a trajetória de todo mundo Não, lá. claro. Assim. Claro que a gente tem mais afinidade com uns ou com outros, mas, de forma geral, eu desejo tudo de bom para todos os meus companheiros lá, porque só estar ali é todo mundo muito guerreiro, muito foda. É. É, Sim. porque a gente até fala, no Masterchef a gente tenta ser bem, tratar todo mundo bem. O primeiro passo a gente começar a tratar o participante do Masterchef bem é quando trata a gente bem também, né? Mas a Sim. gente trata todo mundo bem, tem mais político, porque quem quiser ver um outro lado nosso, é só ouvir os podcasts do Big Brother. Ali vocês não vão reconhecer nem eu, nem a Laura, nem o Tonho, porque ali a gente é mais rígido com tudo, mas o Masterchef vocês foram maravilhosos, né? Você também teve uma trajetória incrível. Eu, como nordestino, adorei sua vitória, como falei no episódio da final também, assim, tivemos nosso representante aqui Bom, ganhando, porque é difícil a gente ver pessoas do Nordeste entrando até em reality show. Hoje em dia que tá mais, entrando mais 2, 3, 4, mas antes era um Uhum. só. Tipo, pegava escolhia uma região do Nordeste e botava o participante, dizia que ele representava o Nordeste inteiro, enquanto São Paulo, Rio, o Sul era sempre 5, 6, 10 pessoas, né, era representando. Então, e as pessoas tinham aquele leque de opções. Não, a gente começou com pouquinho, mas tá vindo aí e é isso. esse ano, falando colocar, teve bastante representantes, assim, eu gostei de ver. Uhum. E quando todos eles foram saindo, eu falei, cara, tá ficando só eu lá. Eu tenho que segurar isso, porque Uhum. E segurou. tenta. Então foi muito legal. Muito legal. Gente, eu estou muito feliz aí pela oportunidade, tá? Eu realmente, assim, acompanho vocês, eu assistia todas as quintas-feiras mesmo. E como eu coloquei algumas vezes, eu até acho que vocês são necessários, né? Para poder dar a visão do programa. Eu acho que foi muito importante também acompanhar a visão de vocês, entender como é que eu digo assim, uma representação, né? Como eles estão assistindo a gente. Porque olhando para vocês, essa amostra que vocês trazem é importante para a gente como participante, né? E também para ver um pouco do público no que estão achando na fala de vocês. Achei muito legal e agradeço muito em nome de todo mundo do programa, assim, não sei, né, o que os outros pensam, mas a minha visão, muito obrigado. A gente É, que agradece também, Zé. Sim. sim. Mas olha, é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. Todas as nossas redes sociais, a do Zé, vão estar na descrição aqui do episódio. Então vão lá engajar, levar amor, gente, para os seus favoritos. Seja o Zé ou seja outros participantes, mas vão lá engajar amor, que é o melhor que você pode fazer na rede social. A gente se vê nos próximos episódios falando dos nossos reality shows favoritos até aí. Então até outro episódio e tchau! Tchau. Tchau, gente. Valeu, obrigado.